E agora daremos início à cerimônia de abertura do seminário A Responsabilidade Civil no Cyberespaço e do lançamento do livro Direito à Imagem na Internet e a Responsabilidade Civil, da doutora Gisele Asturiano. Este evento é uma realização do site direitonanet.com.br e conta com o apoio da Advocacia Saviani Asturiano, Tanner Marketing, OAB Londrina e do Núcleo Jovem da OAB Londrina. Para compor a mesa diretiva, convidamos o Sr. Dr. Marcelo Dias da Silva, representante dos magistrados de Londrina, Dr. Augusto Gozzi, conselheiro da subseção da OAB Londrina, Dr. Geraldo Saviani da Silva, sócio proprietário da Advocacia Saviani Asturiano, doutora Graziela Yumi Okagaki, representante do Núcleo Jovem da OAB Londrina, doutora Patrícia Eliane da Rosa Sardeta, coordenadora do curso de Direito da PUC Paraná, doutor Douglas Gergoletti Alfieri, coordenador da Comissão de Direito Digital da OAB Londrina. Uma salva de palmas, por gentileza. Nós também gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos excelentíssimos senhores juízes e promotores de direito, estimados delegados e colegas do corpo diretivo da OAB Londrina e do Núcleo Jovem da OAB Londrina. E agora teremos a palestra de abertura com o título Estamos sendo vendidos. Para isto, convidamos ao palco o especialista em tecnologia e Big Data, Maicon Franco. Uma salva de palmas, por gentileza. O Maicon Franco, ele é consultor, pesquisador e professor na área de tecnologia, possui experiência em implementações de sistema de gestão e inteligência de negócios com tecnologia SAP, atuando em empresas de diferentes segmentos como Braskem, Eletrobras, Cielo, Marítima Seguros, Banco Safra, entre outras. Formado em administração de empresas com MBA em gestão empresarial pela FGV e Data Science pela FIAP. Maicon também é mestrando em administração de empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Então vamos agora com a palestra Estamos Sendo Vendidos. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o convite da doutora Gisele, do Eros. Muito obrigado, realmente é um prazer poder participar desse evento hoje. Bom, como o Eros já me apresentou, eu trabalho na área de tecnologia. Toda a minha pesquisa gira em torno sobre análise de dados. E hoje eu vim falar um pouco sobre privacidade no mundo virtual. Qual que é a relação entre a privacidade no mundo virtual e a análise de dados? Eu espero esclarecer essa questão sobre análise de dados e a privacidade no mundo virtual até o final dessa apresentação. Para a gente entender um pouco sobre a privacidade no mundo virtual nos dias de hoje, a gente precisa compreender por que esse assunto se tornou tão relevante nos dias de hoje. Por que se fala tanto em privacidade? Por que a gente se vê tanta notícia no Facebook, em páginas de notícias, enfim. Hoje se fala muito em privacidade no mundo virtual. E a resposta é que a tecnologia ela evoluiu muito rápido nos últimos anos. Estava conversando agora há pouco com o Dr. Geraldo, o Dr. Clayton, sobre como era a vida deles há 2 décadas atrás. E se você imaginar no horizonte de tempo, 2 décadas são pouquíssimos anos. Antigamente, tudo que a gente fazia hoje no mundo virtual, na internet, a gente fazia no mundo físico. Quando você precisava comprar um livro, você não tinha o site da Amazon para acessar e comprar esse livro. Você tinha que se dirigir a uma livraria. Comprar, vender, se comunicar, falar com um amigo. O Dr. Clayton acabou de comentar que o filho dele estava em Dubai, num shopping, e ele estava na praia e recebeu uma ligação pelo WhatsApp. Ele conseguiu falar com o filho dele de maneira instantânea. O rapaz está no outro lado do mundo. Isso era imaginável há 20 anos atrás? Nem se imaginava o que seria a internet um dia, que começou lá para a década de 90, 93, 94.
Então, o fato é que o mundo mudou. A forma como nós vivemos hoje é completamente diferente da forma que nós vivemos hoje em dia. E isso teve um grande avanço com o advento do smartphone. Em janeiro de 2007, o fundador da Apple, Steve Jobs, ele anunciou o primeiro smartphone. Em apenas um ano, o iPhone chegou aqui no Brasil, em agosto de 2008, e a partir dali, a quantidade de usuários só cresceu. Hoje em dia, estima-se que no Brasil são 198 milhões de smartphones. Levando em consideração que a população brasileira está em torno de 207, 208 milhões, praticamente um smartphone por pessoa. E todos esses benefícios que nós temos com a tecnologia passou a estar na palma de nossas mãos. Todas essas atividades e tudo que a gente conseguia fazer num desktop, num notebook, hoje a gente faz com o nosso celular, que está com a gente o dia inteiro. Então, o smartphone foi um dos principais motivos desse avanço na tecnologia e, principalmente, na mudança de comportamento das pessoas. O mundo virtual hoje está presente. Eu imagino que aqui ninguém consiga trabalhar sem um computador. Quase todo mundo. É muito raro você ver uma pessoa que não tem um smartphone, que não paga as suas contas, que não usa o WhatsApp, que não tem Facebook, que não tem LinkedIn. Esse mesmo dispositivo que traz todos esses benefícios, durante o seu uso, por consequência, ele monitora os nossos gastos. Ele monitora com quem falamos. Ele monitora a nossa geolocalização. Hoje, praticamente todo smartphone tem um GPS embutido. Ele monitora o site que nós navegamos. Ele monitora todas as nossas pesquisas. Então, é possível afirmar que parte da nossa vida, pelo menos pro smartphone, não é segredo. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para a gente refletir. Quando vocês utilizam o smartphone de vocês, todo mundo tem absoluta certeza de que esses dados não estão sendo compartilhados com terceiros? Parte da resposta para essa pergunta a gente pode encontrar num site chamado Have I Been Pwned? Para quem não sabe, Pwned é uma expressão que se tornou muito popular no mundo gamer, que significa uma vitória contra um adversário e, de certa forma, uma vitória que realmente chamou a atenção pela forma que foi feita. Esse mesmo site, que se chama-se Have I Been Pwned, a tradução literal seria eu tive uma conta violada, de alguma forma eu fui violado, eu tive meus dados violados. E eles fazem um mapeamento dos principais vazamentos de informação, dos principais vazamentos de contas de serviços virtuais e vão acumulando os números. Então, eu olhei hoje de manhã, 4.539.827 contas de serviços virtuais foram violadas. Isso é o que se tem notícia e que o site conseguiu mapear. Eu vou dar um exemplo para vocês de como esse site funciona. Qualquer um pode acessar esse site e conseguir analisar se teve ou não a sua conta violada. Então, eu vou usar aqui uma conta que eu não utilizo mais há alguns anos. Então, essa minha conta, ela teve uma violação em 2013, um vazamento, uma invasão que houve no banco de dados da Adobe. Foram 153 milhões de contas vazadas, dados vazados, dados violados. Em 2016, num site chamado Geekedin, e em 2016 também, o site LinkedIn, foram 164 milhões de contas violadas. E sinceramente, eu sou uma pessoa que costumo tentar ter o mínimo de cuidado com a segurança das minhas contas. Mas, nesse caso, independente da forma que eu monto a segurança, do nível de senha que eu coloco na minha conta, ela foi violada. Não tinha o que eu fazer. O agente econômico, nesse caso, ele não foi capaz de garantir a minha segurança. Existe o outro lado da moeda. Quando o usuário ele não tem uma preocupação muito grande com relação à própria segurança. Existe um outro site chamado Splash Data. O funcionamento é um pouco semelhante com o do site anterior, só que nesse caso eles fazem um mapeamento das senhas que foram vazadas. O outro site só mapeia o vazamento, eles mapeiam as senhas. Dessa forma, eles conseguiram identificar quais são as senhas mais usadas no mundo virtual. Em primeiro lugar, a senha mais utilizada no mundo virtual é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em segundo lugar, password.
Em terceiro, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para mudar um pouco, a quinta é futebol. É preciso entender que o mundo virtual ele é uma abstração do mundo físico. Você utilizar uma senha dessa é a mesma coisa de você ir dormir e deixar a porta da sua casa aberta. Se uma pessoa tem o mínimo interesse em acessar os seus dados, a primeira coisa que ele vai fazer é usar uma biblioteca de senhas, que é algo muito comum no mundo de teste de segurança, e essas são as primeiras senhas que ele vai tentar. Ele não vai ter o mínimo trabalho para invadir sua conta. A grande pergunta por trás disso: nós, usuários, estamos mesmo preparados para o mundo virtual? A velocidade com que tudo aconteceu, a gente realmente conseguiu se adaptar com o mundo virtual? A quantidade de benefícios da tecnologia é incalculável. Realmente, eu poderia passar aqui horas e horas e horas falando dos benefícios e essa palestra não ia acabar nunca e ia estar surgindo novas tecnologias que eu também desconheço. Por um lado, você tem o agente econômico, que ele não consegue garantir a sua segurança, e do outro tem o usuário, que nos preocupa com a própria segurança. Mas tudo bem, meus dados foram vazados, né? E daí? E o que isso importa? Existe um outro caso que envolve aí um pouco mais a área jurídica, que são os termos e condições de uso. Eu imagino que todo mundo aqui da área jurídica lê os termos e condições de uso de todos os sites antes de assinar. Com certeza todo mundo aqui, antes de assinar a conta no Facebook, lê os termos e condições, o LinkedIn, o Google, o Instagram, enfim. O pessoal sabia aqui que o Instagram tem o direito de usar qualquer imagem que você publica? Usar da forma que quiser? Quem tem Instagram, assinou isso nos termos e condições. Pelo menos na última atualização. Existe uma empresa de games chamada GameStation. Essa empresa ela presta serviços de jogos, é do Reino Unido. E um dia, eles resolveram fazer uma experiência. Eles colocaram a seguinte frase nos seus termos e condições: ao concordar com os termos e condições de uso desse website, você concorda em nos dar uma opção não transferível de reivindicar agora e para sempre a sua alma imortal. Foi assim que apenas um dia a GameStation coletou 7.000 almas. O diabo ficou com vergonha. Realmente, então, uma loja de games do Reino Unido, com uma simples experiência, coletou 7.000 almas em um dia. É claro que não passou de uma brincadeira, e a ideia da GameStation realmente foi chamar a atenção sobre os termos e condições de uso. Eu trabalho há alguns anos com tecnologia e, sinceramente, eu nunca li. Não devia nem estar falando isso, né? Existe um outro caso, que também está relacionado com os termos e condições de uso. Foi lançado há alguns anos um aplicativo chamado Brightest Flashlight. Esse aplicativo ele foi recorde de download. Ele era revolucionário, pois transformava o seu smartphone em uma lanterna. Além de transformar o smartphone numa lanterna, ele armazenava os seus dados de geolocalização. Então, para que um aplicativo que transforma o seu smartphone numa lanterna, ele precisa dos seus dados de geolocalização? Eles colocavam nos seus termos e condições de uso se os usuários queriam ou não compartilhar os seus dados com terceiros. Eu imagino que parte das pessoas que leram ficaram muito descontentes quando descobriram que a Brightest Flashlight vendia os dados dessas pessoas, mesmo se ela não tivesse concordado em compartilhar esses dados. Teve uma repercussão muito forte, né, na mídia na época. Realmente teve alguns casos judiciais, eu não acompanhei, mas eu imagino que deve ter sido uma situação muito polêmica, né? Principalmente pelas pessoas que não concordaram com os termos de uso de compartilhar os dados e tiveram seus dados compartilhados. Tudo bem, né? Qual que é o interesse em ter os meus dados de geolocalização? Por que as empresas querem os meus dados de geolocalização? O que interessa onde eu estive, por onde eu passei, a hora que eu passei? Para resumir, pelo menos uma utilização dos dados, eu vou contar uma história para vocês. É uma história verdadeira. Peraí. Problemas técnicos. Está vendo a tecnologia? É uma história verdadeira. Eu vou usar um nome fictício. Dentro desse caso, além do usuário que participou,
houve a participação de uma grande empresa de telefonia espanhola que se instalou no Brasil há alguns anos. Eu não vou falar o nome dela. Um dia, o João da Silva estava caminhando pelas ruas de São Paulo e quando, de repente, ele recebe uma mensagem no seu smartphone. Ele tira o celular do bolso, o smartphone, ele olha a mensagem e era um anúncio de um prato de comida favorito dele. Realmente era o prato de comida que ele mais gostava. E por uma enorme coincidência, esse anúncio era de um restaurante que ele estava justamente em frente. Ele não se conformou com essa coincidência e ele foi fazer uma pesquisa e descobriu os anúncios baseados em geolocalização. Há um tempo atrás eu estava desenvolvendo uma pesquisa e eu conversei com uma das pessoas que participou da implementação desse projeto nessa empresa de telefonia espanhola. E o rapaz me revelou que, por um lado, essa empresa coletava os dados de geolocalização dos seus usuários, pois é a provedora do serviço de telefonia, mapeava informações das redes sociais e assim conseguia atribuir as preferências dos usuários. Então ele conseguia saber o prato de comida favorito, que tipo de roupa gostava, que tipo de filme, que tipo de livro, o que estudava, enfim, N preferências. E com base nisso, o algoritmo, um programa, ele fazia uma correlação com onde a pessoa estava, que tipo de anúncio podia ser vendido, e então emitia o anúncio. Para quem aí conhece um pouco, pelo menos, de marketing, consegue compreender que a força de um anúncio, que a única seleção é de gênero e faixa etária, comparado com um anúncio de algo que é da sua preferência, que está justamente no lugar certo para comprar, na hora certa para comprar. A força desse anúncio ela é muito maior. Você não consegue nem comparar a assertividade desse anúncio. Logo, se ele é mais assertivo, ele vale mais. E assim, uma empresa de telefonia conseguiu gerar renda baseado nos dados dos seus usuários. Esse é um dos N exemplos, tá, de como as empresas ganham dinheiro com os dados de geolocalização. Ok. Então, eu estou falando aqui sobre dados de geolocalização, como as empresas ganham dinheiro com esses dados. Mas e o resto dos dados? E empresas, as gigantes da internet, né? Empresas como o Google. O que o Google sabe? O quanto o Google sabe sobre mim? A nível de indivíduo, como pessoa. Nesse ponto, aí é a minha opinião, o Google é relativamente transparente, porque ele até dá algumas ferramentas que te ajudam a identificar o quanto ele sabe sobre você. Eu vou dar um exemplo aqui do Google Timeline, que todo mundo que tem uma conta no Google e provavelmente se baixou e fez o download do Google Maps no seu celular, provavelmente aceitou os termos e condições de compartilhar os seus dados de geolocalização. Existe como bloquear. No meu caso, eu fiz questão de não bloquear para poder mostrar para vocês. Essa aqui é a minha linha do tempo de geolocalização. Eu consigo identificar onde eu estava no dia 11 de agosto. Onde eu estava no dia 11 de agosto? Vamos ver. Dia 11 de agosto, eu saí da minha casa no Jardim Paulista, fui levar minha esposa para trabalhar e voltei para casa. É o que eu fiz no dia 11 de agosto. Dia 2 de agosto. O que eu fiz dia 2 de agosto? Dia 2 de agosto eu fiz alguma viagem para Guarulhos, sinceramente não sei o motivo, mas o fato é que o Google sabe aonde eu estive, em que momento eu estive, e até a velocidade que eu passei por ali. Todos os dias. Você tem toda a minha linha do tempo aqui. De qualquer mês, de qualquer ano, de qualquer dia. E mais uma vez a questão, né? Por que o Google, para que o Google tem interesse nesses meus dados? Assim como a companhia de telefonia, ele também tem interesse em gerar anúncios baseados na geolocalização. Um outro exemplo é o Google Activities. É uma outra ferramenta do Google que ele proporciona para os usuários para que eles consigam identificar tudo que eles fizeram na internet. Se você tem uma conta do Google e utiliza o Google Chrome e sua conta está logada no Google Chrome, aqui tem todo o seu histórico de navegação. Todos os sites que eu visitei, acabei de visitar o Have I Been Pwned, CBN, curso, notícias, enfim, todos os sites que eu visitei, tudo que eu acessei dentro desses sites. Cada clique, cada vídeo,
cada notícia, todo o meu comportamento na internet está sendo monitorado. E o Google, ele proporciona essas ferramentas para que eu conseguisse identificar o que ele sabe. Ok, o Google sabe muito sobre muita gente. E empresas como o Facebook? Pessoas passam o dia inteiro no Facebook. O tal do engajamento no marketing, né? Curtindo, compartilhando, comentando, emitindo suas opiniões. Hoje todo mundo tem que ter opinião sobre tudo. E o Facebook é o lugar perfeito para você dar sua opinião sobre tudo. Logo, o Facebook sabe a sua opinião. Então, quanto o Facebook sabe sobre você? Em julho, agora no mês passado de 2017, o Facebook anunciou ter atingido 2 bilhões de usuários ativos mensalmente. 2 bilhões. É quase um terço da população mundial. Está mensalmente, pelo menos uma vez por mês, acessando o Facebook. No Facebook, nada é deletado. Se você tenta apagar uma conversa, na verdade, você está ocultando de si. Como essas empresas ganham dinheiro com dados, não faz sentido elas apagarem os dados. E elas estão protegidas nos termos e condições. Um estudante de direito austríaco chamado Max Schrems, ele ficou curioso de saber quanto o Facebook sabia sobre ele. Existe uma lei na Europa onde a pessoa pode requisitar ao agente econômico os dados que essa empresa possui sobre ele. E foi assim que o Max Schrems conseguiu, com o Facebook, 1922 páginas de informação. Cada clique, cada movimento, o tempo que ele ficou olhando para uma página, até isso o Google armazena. O tempo que você passou numa publicação, está tudo armazenado à disposição do Facebook para fazer o que eles quiserem. Ok. Tem gente que não vai curtir o quanto o Facebook sabe sobre você. Mas e as curtidas? Para que servem essas curtidas? Qual que é o interesse do Facebook em saber o que eu curti? Um grupo de cientistas do Instituto de Psicometria da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, em parceria com o Instituto de Ciências da Computação da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, desenvolveram uma pesquisa, realmente uma pesquisa de grande porte. Haviam 85 mil pessoas envolvidas e eles desenvolveram um algoritmo, um programa, que era capaz de identificar características dos usuários apenas utilizando suas curtidas. Não utilizando todo o seu engajamento, apenas as curtidas. E esse programa, esse algoritmo, foi capaz de identificar o gênero, a etnia, a religiosidade, preferência política, uso ou não de drogas, se a pessoa tinha ou não propensão para depressão, o nível de inteligência, se era ou não casado e se os pais eram ou não casados. E mesmo que você não tivesse curtido, baseado nas curtidas das pessoas da sua rede, ele conseguia determinar essas suas características. Esse mesmo desenvolvimento, com apenas 10 curtidas, ele foi mais preciso do que os colegas de trabalho desses indivíduos. Com 70 curtidas, ele foi mais preciso que os amigos. Com 150 curtidas, ele foi mais preciso do que a família, do que a própria mãe desses indivíduos. Apenas 150 curtidas. Quanto tempo você demora para dar 150 curtidas no Facebook? E com 300 curtidas, foi mais preciso que o cônjuge. Se alguém aqui tiver dificuldade em lembrar a data de casamento, o aniversário da esposa, procura aí o Instituto de Psicometria do Reino Unido e pede acesso a esse aplicativo. Um outro caso que ganhou muita repercussão, principalmente nos Estados Unidos, foi o da loja de departamento a Target. Um determinado dia, um pai de uma jovem menor de idade, ele se dirige a uma das lojas da Target, em Minnesota. Ele estava revoltado porque a Target havia enviado um anúncio de produtos para a gestante para sua filha menor de idade. Na opinião dele, a Target estava incentivando que a filha dele passasse a se tornar gestante. Foi então que, durante os esclarecimentos, o estatístico da Target, um rapaz chamado Andrew Paul, ele explicou que ele fez um desenvolvimento baseado em estatística, em análise de dados. Lembra que eu comentei lá atrás a correlação em análise de dados e privacidade? E baseado no histórico de pesquisa desses usuários, nesse caso dessa jovem, o algoritmo descobriu que a jovem realmente estava grávida. Antes mesmo do próprio pai saber que a jovem estava grávida.
Esse caso acabou não indo para o judiciário. Quando o pai descobriu que a filha estava grávida, ele foi inclusive se desculpar com o gerente da loja da Target. Mas esse foi um dos primeiros casos de utilização do que chamamos hoje de Big Data e da utilização dos dados, da análise de dados para determinar possíveis consumos e oferecer produtos e serviços a partir disso. Um outro caso que teve muita repercussão no Reino Unido foi da empresa TomTom. Há uns anos atrás, a TomTom ela chegou a ser líder aqui no Brasil de venda de GPS. Assim como as outras empresas que trabalham na área de tecnologia têm interesse nos dados, a TomTom armazenava os dados de geolocalização dos seus clientes. Inclusive, a velocidade de deslocamento desses clientes. O problema foi quando a TomTom resolveu vender esses dados para o Departamento de Trânsito do Reino Unido, que, por sua vez, passou a aplicar multas nos usuários da TomTom. A TomTom ela veio a público depois. Ela veio a público depois, pediu desculpa, enfim, mas o dano a nível de indivíduo já tinha sido feito. E minha pergunta com relação a isso: o que o judiciário no mundo está fazendo para responsabilizar esses agentes econômicos da forma que eles estão utilizando os nossos dados? Por falar em responsabilização, recentemente teve o caso aí de bloqueio do WhatsApp aqui no Brasil. Houve uma determinação judicial em que o WhatsApp deveria fornecer informações de tráfego de dados, num caso, se eu não me engano, de tráfico de drogas. E o WhatsApp, por sua vez, disse que era impossível tecnicamente, uma vez que dentro da sua tecnologia existe a criptografia de ponto a ponto. Ou seja, quando eu mando uma mensagem no meu smartphone, ela sai criptografada, passa pelos servidores do WhatsApp e chega criptografada no smartphone de quem está recebendo. E ela só é descriptografada quando ela chega para o destinatário. Então, logo, por ser criptografado, o WhatsApp não tinha como fornecer essas informações para o judiciário. E por isso houve o bloqueio. Aí a questão que eu coloco, né? Será que o judiciário está preparado para entender tecnicamente essas novas ferramentas? Esses aplicativos? Será que a discussão não deveria ser: o WhatsApp deveria monitorar as nossas mensagens e tirar a criptografia? Porque essa solicitação, realmente, tecnicamente, é impossível, do jeito que é construído hoje a tecnologia. Será que ela deveria ser mudada? Realmente, no meu ponto de vista pessoal, é uma discussão muito profunda. Por um lado, você deve eliminar a privacidade de milhões de pessoas para tentar, de alguma forma, coibir crimes que são realizados dentro dessas novas plataformas? Ou será que o direito da privacidade individual é maior do que o bem comum? Eu não vou responder essa pergunta para vocês, mas eu gostaria muito, muito, muito mesmo que esse assunto ele fosse mais debatido. Não só a nível do judiciário, mas a nível social. As pessoas estão conversando sobre isso? Eu, sinceramente, as discussões que eu vejo sobre esse assunto são muito rasas. Um outro caso envolvendo responsabilização foi do Facebook, um atentado terrorista que teve em São Bernardino, nos Estados Unidos. E o FBI ele apreendeu um iPhone com um dos terroristas e solicitou, então, que a Apple desenvolvesse um novo sistema operacional, uma atualização para o iPhone, em que mitigasse a segurança do sistema operacional dos smartphones. E esse caso é a mesma coisa, né? Será que eu, como usuário que não sou terrorista, eu vou ter os meus dados, de certa forma, violados, a minha privacidade, de certa forma, vai ser violada pelo atentado terrorista? Por outro lado, a tecnologia está sendo utilizada pelos terroristas. Na França, um atentado que houve na França, um dos pais de uma das vítimas desse atentado terrorista, ele falou que ia processar o Facebook porque ele tinha certeza que o Facebook estava sendo utilizado como plataforma de organização de atentado terrorista. Será que o Facebook tem como monitorar e conseguir coibir a utilização da plataforma contra esses atentados terroristas? Tendo a tecnologia para conseguir coibir, teria que monitorar todo mundo, quem é e quem não é terrorista. Mais uma vez, é a privacidade de todos, ou você violar a privacidade de todos, ou você deixar que as ferramentas sejam utilizadas pelos terroristas.
Em 2013, o Edward Snowden ele chocou o mundo quando ele veio a público com alguns documentos da NSA, a Agência de Segurança Americana, e dentro desses documentos havia a explicação de como funcionava o Projeto PRISM. O Projeto PRISM não era novidade, todo mundo sabia, os Estados Unidos havia anunciado. A surpresa foi descobrir o que o Projeto PRISM estava fazendo. Em determinados momentos, eles chegaram a grampear os cabos de fibra ótica, já que os Estados Unidos ali é um dos maiores tráfegos da internet no mundo, passa pelos Estados Unidos, e ali com o objetivo de pegar dados da empresa como o Google. A gente acabou de falar quanto o Google sabe sobre as pessoas. Microsoft, Facebook e Apple. Dado que o Facebook sabe muito sobre muita gente, o Google sabe muito sobre muita gente, e a Apple e a Microsoft, e a partir do momento que eles conseguem coletar os dados dessas grandes gigantes da internet, eles vão correlacionar esses dados. Pode-se até dar níveis de certeza sobre determinadas informações a nível de indivíduo. Esse caso chocou o mundo mesmo porque a sensação de privacidade foi destruída. Eu, sinceramente, eu já estava trabalhando na área de tecnologia. Eu imaginava que existia aí alguns planos, alguns projetos de agência de segurança tentando monitorar as pessoas. Eu só não imaginava que era algo tão grande e desse nível. Para quem assistiu aí o filme do Edward Snowden, não preciso nem falar mais nada sobre esse caso. Queria deixar 3 grandes questões aí para vocês. Questões que devem ser debatidas, né? Não que foram respondidas, tá? Estamos mesmo preparados para o mundo virtual? Dado tudo que a gente falou. Facebook, o nosso comportamento no Facebook, tudo que a gente fala no Facebook. Aqui eu só falei de curtida, mas o Facebook está utilizando todos os seus dados. Tudo que você comentou, tudo que você compartilhou, tudo que você escreveu de alguma forma, curtiu, suas opiniões, as estrelinhas que você deu para uma empresa, tudo isso está sendo analisado e utilizado ao favor do Facebook. Por um outro lado, essa é a minha opinião pessoal também. Eu sei de tudo isso e eu não vou parar de utilizar o Facebook. Eu acho que o preço está justo. O Facebook não é de graça. Você está pagando com seus dados. Eu me sinto confortável em compartilhar os meus dados com o Facebook. Mas isso é muito pessoal. Todo mundo que está utilizando o Facebook se sente confortável em compartilhar seus dados? A forma com que os agentes econômicos utilizam os nossos dados é correta do ponto de vista jurídico? Eu não sou do campo jurídico, aí é com vocês. Mas, e do ponto de vista ético? Eu sei que são questões que realmente a resposta não vai ser assim, mas o que eu quero deixar aqui, depois de tudo que eu falei, vamos debater sobre esse assunto. Uma vez eu estava falando sobre esse assunto com outra pessoa do campo jurídico e ele perguntou, mas e daí, né? O que você espera do campo jurídico? Eu espero que seja debatido. Eu quero que as pessoas falem sobre isso, tanto do ponto de vista jurídico quanto social. Qual que é a assertividade do judiciário no que tange às decisões que envolvem essas novas tecnologias? É o caso do WhatsApp. Foi feito um pedido que o WhatsApp não podia responder. Será que o pedido foi feito de forma correta? Havia outro pedido que poderia ser feito? Mas isso é o judiciário que está fazendo o pedido. Será que o judiciário está tendo um apoio técnico, tecnológico, de alguma forma, para conseguir fazer as perguntas certas para essas grandes empresas? Como eu disse no começo, o mundo mudou. A tecnologia está aí. Ela vai continuar. A tendência é só crescer. O mundo está diferente, logo, o campo jurídico, no meu ponto de vista, tem que se adaptar também. Pessoal, da minha parte hoje, essa inquietação que eu queria despertar em vocês, eu realmente não... Eu sei que eu trouxe mais perguntas do que respostas, tá? Agradeço aí a presença e a audiência de vocês, eu vou passar a palavra aqui para o Eros.